Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam estudando bastante. Vamos lá para a terceira aula de Geografia, agentes internos e externos do relevo. Quando você imagina um relevo, a gente tem a impressão de que tudo está muito parado, muito estático. Mas na verdade, isso não é bem correto. É porque nós não conseguimos perceber esse tipo de movimento a olho nu. Eles são movimentos que têm sua origem vindas tanto de agentes internos quanto de agentes externos, forças do interior do planeta Terra e forças que são externas. Quando eu falo para vocês de forças internas ou endógenas, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo à ação do tectonismo, de abalos sísmicos e também do vulcanismo. Quando eu falo dos agentes externos ou os agentes exógenos, eu estou falando de ventos, chuvas, a neve, a variação de temperatura e também a ação dos seres vivos. Todos esses dois agentes, tanto os endógenos quanto os exógenos, eles são responsáveis pela transformação morfológica desse relevo. Esse morfológico tem a ver então com a forma do relevo. Constantemente, o relevo ele vai sendo modificado pela ação de ambos os agentes. As placas tectônicas, então, elas estão em constante movimento. A gente já sabe disso. Nós falamos das correntes de convecção que ocorrem lá na astenosfera, naquela camada superior do manto, que faz com que ocorra o movimento dessas placas tectônicas. Essas forças endógenas, então, elas estão constantemente exercendo a influência sobre o relevo. Então, tectonismo, erupção vulcânica, tudo isso vem de ações internas. Por isso que eles são chamados de agentes endógenos. Quando ocorre o choque das placas tectônicas, quando ocorre o derramamento de magma, tudo isso é causado por agentes internos. Por isso que nós chamamos de agentes endógenos, que modificam o relevo. Quando a gente pensa, então, nesse movimento tectônico, a gente tem que entender que nós podemos classificá-los de acordo com a direção que eles vão. Sendo assim, nós vamos ter a orogênese e a epirogênese dos movimentos dessas placas. O movimento orogênico vai ser um movimento que vai ocorrer na horizontal e o movimento epirogênico vai ocorrer na vertical. Olha aqui. Orogênese é quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, sendo responsáveis pela constituição das cadeias montanhosas. Além das cadeias de montanha e dobramentos no relevo, a orogenia também é responsável pelo surgimento das falhas geológicas. Observe essa imagem aqui. Nós temos duas placas tectônicas indo na mesma direção, esse movimento causado pela corrente de convecção. Quando isso acontece, ocorre um choque. Concorda que esse movimento aqui ele é no sentido horizontal? Quando ocorre um movimento horizontal, o dobramento da placa tectônica vai dar origem a uma cadeia montanhosa, a uma orogênese dessas montanhas. Ok? Vamos ver mais algumas características do movimento orogênico. A orogênese costuma acontecer em uma velocidade elevada, quando a gente compara com outras transformações do planeta Terra. A orogênese também ela ocorre em relevos muito mais recentes, em estrutura mais recente. Sendo assim, nós temos uma estrutura bem mais instável quando nós vamos comparar com a epirogênese. Pensa aqui no Brasil. Vamos entender todas as características que nós sabemos sobre o Brasil. A gente sabe que é um relevo antigo, a gente sabe que é um relevo estável, um relevo desgastado. Será que aqui o movimento principal que acontece é um movimento de orogênese? Pensa aí comigo, me responda depois. Agora, a epirogênese é quando o movimento ocorre na direção vertical. Ele não vai provocar as falhas. Quando eu tenho esse movimento na vertical, ele pode ser tanto um movimento de vertical para cima, quanto um movimento vertical para baixo. Quando esse movimento vertical ocorre para cima, nós afirmamos que ocorreu um movimento de soerguimento. Quando esse movimento ocorre para baixo, nós dizemos que ocorreu um movimento de subsidência. Analise essa imagem aqui. Percebe que é um movimento na vertical, movimento para cima, então aqui ocorreu um soerguimento. Nessa imagem, a gente também tem um movimento vertical, só que para baixo. Quando o movimento vertical da placa tectônica vai ser para baixo, ocorre então o movimento de subsidência. Ambos, tanto o de soerguimento quanto o de subsidência, eles são movimentos
orogênicos ou epirogênicos? Epirogênicos, beleza? Se a orogênese ela ocorre em lugares instáveis, a epirogênese ela vai ocorrer em formações geologicamente antigas e estáveis, sendo um processo mais lento e gradual, de difícil análise e mensuração, uma vez que a sua incidência é mais frequente em áreas continentais, longe das bordas das placas tectônicas. Aqui a gente também tem outra informação que é interessante você comparar com o Brasil. O Brasil ele possui certa estabilidade tectônica porque nós nos encontramos distantes dessas bordas. Então aqui você já entende que o movimento orogênico é muito mais comum no território brasileiro do que qual? Do que o movimento epirogênico no Brasil é muito mais comum do que o movimento orogênico. Tranquilo? Falamos das forças internas. A ação do magma, a ação das correntes de convecção, das erupções vulcânicas, dos terremotos, tudo isso gerando relevo. Mas também nós temos as forças externas. Essas forças externas, também conhecidas como os agentes exógenos. Tudo isso nós podemos classificar com esse nome aqui, o intemperismo. Essas forças externas, então, elas estão constantemente modelando o relevo. Olha aqui, nós vamos ter então intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. O intemperismo físico atua no processo de desgaste da superfície rochosa. Esse fenômeno consiste na alteração das rochas em razão da alternância da temperatura em que o calor provoca a dilatação da rocha e o frio a contração. A repetição desse processo durante anos modela o relevo. Quando a gente fala então desses agentes exógenos, é um processo que leva muito tempo. A ação da variação de temperatura, o processo de dilatação e contração da rocha. Isso vai fazer com que, com o passar dos anos, milhares e milhares de anos, esse relevo seja o quê? Modelado. Olha aqui, uma imagem que representa um pouco o intemperismo físico. Esse intemperismo físico, então, constantemente modelando essas rochas. A variação de temperatura muito alta vai fazer com que ocorra um intemperismo físico com maior intensidade. Então, regiões desérticas, por exemplo, é muito mais comum você encontrar esse tipo de intemperismo, esse agente externo de variação de temperatura modificando esse relevo. Essa outra imagem, ela se refere mais à ação da água. A ação da água tem muito a ver com o que a gente chama de intemperismo químico. Essas fendas, esses buraquinhos aqui que se formaram na rocha, essa rocha aqui que é composta basicamente de calcário nessa estrutura, a ação da água foi fazendo o quê? Foi tirando, foi decompondo, retirando esse componente, fazendo com que ocorresse o intemperismo o quê? O intemperismo químico. O intemperismo químico, então, é resultado da ação principalmente da água que altera bastante a composição dessa estrutura, dessa rocha, desse relevo. Além disso, nós temos o intemperismo biológico. O intemperismo biológico ele tem a ver com a ação dos seres vivos, de bactérias, a ação dos seres humanos. Tudo isso, todas essas ações vão causar uma mudança também no relevo. Então, relembrando aqui, os agentes externos é tudo que não ocorre por causa das forças do interior do planeta Terra. A ação da água, o intemperismo químico, a interação, a ação da variação de temperatura no intemperismo físico e a ação dos seres vivos, principalmente no intemperismo biológico. Todos esses tipos de intemperismo, eles modificam o relevo. Obviamente que é um processo que leva milhares e milhares de anos para poder ser percebido, ok? Então, aqui foi a aula sobre intemperismo, agentes internos, agentes externos, tudo sobre a modificação e formação do relevo. Espero que tenham entendido tudo. Um abraço, até a próxima.